Olá galera, conforme prometido então, vamos dar sequência aos nossos vídeos dominicais e ainda sem edição, tá? Para fazer uma coisa bem feita, né? Estamos selecionando a pessoa adequada. Hoje nós vamos falar sobre ilusões. A Bíblia fala que entrou em nosso meio, entrou na igreja, doutrinas humanas e doutrinas de demônios. A doutrina humana é um tanto quanto previsível, né? Você saber o que é, sabe? É coisa assim que não tem chancela, não tem esteio bíblico nenhum, né? Simplesmente a pessoa inventa um negócio, né? Tipo vender a toalha ungida, a lâmpada consagrada, a água do Rio Jordão. Isso é claramente, notoriamente, doutrina humana, foi criada pelo ser humano para ganhar dinheiro. Mas a doutrina de demônio, ela é muito mais sutil. Ela conta meia verdade. Ela te engana, ela consegue fazer com que você acredite na mentira, porque ela usa de meia verdade. E se você não tiver o conhecimento, você não tem discernimento e você acaba caindo nesse engodo. Ilusão, a definição de ilusão pelo dicionário, significa engano dos sentidos ou do seu pensamento. Pode inclusive influenciar a sua forma de pensar. Você pode pensar diferente, né? Você pode pensar, às vezes, de acordo com a grande maioria. Você vai com a manada, porque todo mundo, todo ser humano gosta de fazer parte de um grupo, né? E se de repente você não se adequa ao grupo, você é rejeitado pelo grupo. E essa rejeição pode causar uma série de transtornos emocionais, né? E você começa a se culpar, começa a achar que você está errado, mas você está certo. Lembra que Jesus foi acusado de ter parte com Belzebu, pelos líderes religiosos do seu tempo, né? E não só isso. Eclesiastes diz o seguinte: alguma coisa que se possa fazer, né? Alguma coisa que se possa fazer, vê, isso é novo? Existe alguma coisa nova acontecendo nos nossos dias, nos nossos tempos, que já não aconteceu anteriormente, está simplesmente repetindo o mesmo fato? Muda o cenário, mudam os personagens, mas a peça teatral é a mesma, né? O drama é o mesmo, apenas encenado por pessoas diferentes em momentos diferentes da história. É isso que Salomão está colocando aqui, né? Vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança. Entre os que hão de vir depois, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, ele está reparando, esquadrinhando através da sua sabedoria, da sua inteligência, que era muito acima do normal. Lembrando, ele pediu sabedoria para Deus. Então, o homem mais sábio que já existiu, imagina só, um gênio como Albert Einstein, usou 10% do cérebro. Imagina quantos por cento do cérebro não usava Salomão, né? Então, ele se dedicou uma boa parte da vida dele a esquadrinhar e refletir a respeito desse tema, né? E ele continua: esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Ou seja, repetir às vezes os mesmos erros até que você acerte. Então, a vida vai te colocar provas, né? E até que você passe na prova, até que você seja aprovado, essa prova vai se repetir na sua vida. Enquanto você não aprender, por exemplo, a liberar perdão, você vai passar por situações que vão exigir que você libere o perdão. Não é obrigado à convivência, mas o perdão sim. O perdão, quando você guarda mágoa de alguém, rancor de alguém, isso é um câncer na sua alma. Isso faz mal para você. Isso não produz apenas doenças psicossomáticas, mas pode causar uma influência no seu biocampo, no seu campo eletromagnético, e isso gera, né, um desdobramento, reverbera no seu corpo físico, manifestando-se em dezenas de doenças, né? Aí continuando. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Olha a conclusão que Salomão chega. Quer dizer, a nossa jornada humana,
ela muitas vezes é permeada de vaidade, de orgulho, de soberba e aflição de espírito. Aflição porque às vezes você não consegue alcançar aquilo que você deseja. Você quer ser próspero a todo custo, né? Mas de repente, não é esse o projeto de Deus. Apenas se você fosse próximo, fosse uma pessoa orgulhosa, soberba, altiva, você quer a cura a todo custo, você quer ser curado por Deus, e nem sempre Deus cura. Eliseu, porção dobrada de Elias, não foi curado da doença que ele tinha, e morreu da doença que ele tinha. Talvez para conservar nele a humildade do coração. Deus sabe todas as coisas, né? Aí continua, eu só estou lendo aqui Eclesiastes, no capítulo 1, de 10 a 15, tá? Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Então ele está colocando aqui um extremo. Sabe aquela história que você já deve ter ouvido falar quando criança? Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, existem pessoas que têm uma índole, que têm uma essência maligna, uma essência cruel, e realmente é difícil dessa pessoa ser transformada. Somente o poder do Espírito Santo pode transformar essa pessoa, somente Deus pode transformar essa pessoa. Essa pessoa pode fazer cursos, pode fazer, psicologia, pode fazer neurociência, pode fazer qualquer coisa, né? Ela não vai conseguir mudar o caráter dela, a personalidade dela, a essência dela, né? Tem até um vídeo meu no meu canal, chamado, eu acho que é O Beijo do Escorpião, né? Que é a natureza do escorpião, né? É picar, né? É picar. Então ele vai te picar. É a natureza dele. Então é isso que Salomão está trazendo reflexões aqui. Então nós vamos ver coisas debaixo do sol, na terra, né, que vão sempre se repetir, né? O cenário é o mesmo e sempre as pessoas estão correndo atrás da mesma coisa, de vaidade, de cobiça, de avareza, de ganância, de soberba, né? Então, quer dizer, para endireitar esse caminho, só Deus para endireitar. Só Deus para trazer humildade num coração altivo. Só Deus para trazer arrependimento num coração que é cruel, que é maldoso, né? A essência humana, ela está contaminada desde o pecado original. Nós carregamos em nós esse DNA do mal também. E somente o espírito pode sobrepujar a carne. Carne não domina a carne, é o espírito que domina a carne. Isso se caracteriza no chamado domínio próprio, né? Somente com uma vida genuína, com Deus, nós podemos ser transformados. Fora isso, não adianta você entrar numa igreja, não adianta você fazer uma reza, não adianta você orar e continuar mentindo, continuar roubando, continuar enganando, continuar sendo a mesma pessoa, você continua torto, entendeu? Você não endireitou. Então, assim, a proposta aqui é que você se endireite, que você perceba onde está torto na sua vida, onde existe a deformidade na sua alma, para que você a corrija. E Deus pode corrigir isso para você, né? E aí ele continua, um outro texto aqui, Eclesiastes 1:18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quanto mais parece que você sabe, quanto mais você conhece do ser humano, por exemplo, mais desapontado você fica. Sabe, existem situações, não apenas na Bíblia, mas fora da Bíblia, e você deve conhecer pessoas assim também, que são, assim, parece que o diabo faz estágio com essas pessoas, né? Que elas têm um grau de crueldade, de malignidade tão grande, tão frio, tão calculista, que o diabo precisa aprender a fazer maldade com essas pessoas, né? Então, quanto mais você conhece do ser humano, muitas vezes mais desapontado você fica, mas vale ressalva aqui, existe um remanescente fiel, né, que não se curvou ao Baal do nosso século, um remanescente fiel que continua servindo a Deus, que procura brilhar nesse mundo tenebroso, que procura fazer a diferença nesse mundo indiferente, né? E ele continua. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor, né? Eclesiastes 1:18. Quanto mais você conhece, então, da perversidade humana, até que ponto chega o ser humano, realmente o diabo é fichinho. O diabo você manda embora, em nome de Jesus, e o demônio vai embora. Já o ser humano não. O ser humano é mais complicado, né? Ele não é tão simples assim de lidar. Então Salomão está trazendo uma reflexão que algumas situações se repetem ao longo da história. Traições se repetem ao longo da história, vingança, injustiça, desonestidade, soberba, crueldade, tudo isso é um ciclo que se repete. Enquanto você não aprender
você vai passar por essas mesmas situações, por esses mesmos ciclos, nesta vida. Não estou falando em vidas posteriores, tá? Porque se fosse assim, o mundo estava cada vez melhor, né? Se a gente reencarna para, de repente, melhorar, o mundo estava cada vez melhor e o mundo está cada vez pior e o amor está se esfriando. Jesus chega até a falar, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar, né? Então, quanto mais você conhece, maior também será a sua decepção. E mesmo quando você tem um vislumbre, por exemplo, do paraíso, do céu, da essência divina, mais vontade você tem de voltar para casa, né? De estar no colo de Deus. E você olha para esse mundo tenebroso e você sabe que você tem uma missão aqui, que tem um propósito aqui. Enquanto essa missão não acabar, enquanto ela não terminar, Deus não vai te levar. E que você possa fazer eco com as palavras de Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, perseverei até o fim. Esse é o grande desafio. Não é estar em pé, mas é se manter em pé, né? Hoje a Bíblia salta em relevo para mim. Então, por essa razão, a Bíblia fala que sempre é melhor serem dois do que um. Na jornada da vida, né, nesse desafio que é a vida e enfrentar todos esses percalços, todos esses problemas, especialmente com a lida com o ser humano corrompido com o pecado original, ou seja, o diabo ele não pode plantar no seu coração raiva, inveja, soberba, ganância, altivez, desonestidade, crueldade. Ele não pode plantar isso. Isso é o seu livre-arbítrio. Você que oferece essa matéria-prima para o diabo. Uma vez que isso está alojado no seu coração, você vibra na mesma ressonância da maldade e você atrai espíritos malignos para a sua vida que vão potencializar esses sentimentos. E aí sim, você vai se tornar um ser humano incrivelmente pior, né, do que até mesmo o diabo. Pasmem, o diabo faz estágio com alguns seres humanos e nós vamos ver alguns exemplos bíblicos disso, tá bom? Então a Bíblia diz que para que você tenha uma vida saudável na Terra, para que você possa cumprir a sua jornada, é melhor serem dois do que um. Né? Essa união ela só existe na esfera do amor. Você só se une a alguém por amor. Né? Quer seja o amor eros, né? Homem, mulher, um casal, quer seja o amor filéus, entre amigos, quer seja o amor ágape, aquele amor realmente incondicional, mas você precisa ter um elo com essa pessoa que vai estar ao seu lado, como Elias e Eliseu, né? Nós vamos observar Davi e Jonatas, são elos ali, você precisa de parceiros de trincheiro, porque um peso dividido sempre vai ficar mais leve, né? Então assim, da mesma maneira, quando Jesus envia os 70, lembra quando Jesus envia os 70 para evangelizar? O que Jesus ele coloca? Ele manda de dois em dois, né? A gente vai chegar lá. Olha o que Eclesiastes fala, Salomão fala, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, ou seja, se um cair, tiver abatido, tiver, sei lá, abatido sim, derrotado não, mas nós somos seres humanos, nós passamos por fases de abatimento. E quando você está abatido, é bom ter alguém do seu lado que te estenda a mão, né? Que te acolha, que não te aponte o dedo, não que vai te tripudiar, dizer, você é fraco, você é isso, ou aproveita da sua fraqueza para levar alguma espécie de vantagem na sua vida, né? Então, quer dizer, a Bíblia diz melhor serem dois, mas a união tem que ser feita por amor, porque alguém que te ama quer te ver em pé. Alguém que te ama te estende a mão, ela não aponta o dedo para você, ela não pisa em você, ela não aproveita da sua fragilidade. A pessoa que te ama, ela quer o seu bem, não é assim? Então, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas também está escrito, ai daquele que estiver sozinho. Por isso que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, né? E era uma coisa que eu passei a pedir para Deus. Depois que eu perdi minha esposa, comecei a melhorar da depressão, recebi alta e tudo mais, comecei a recobrar, né, minhas faculdades mentais mais plenas. Eu pedi para Deus, Senhor, ok, você me deixou aqui, ser meu filho, ser minha esposa, mas eu não consigo sozinho. Sinceramente, eu não consigo sozinho. Eu não vou conseguir completar a missão sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Traz para mim uma auxiliadora, traz para mim uma ajudadora, né, que seja aquela que o Senhor escolher, né? Então, inicialmente, confesso para vocês, eu recebo muita cantada de seguidoras, né? Eu até pensei, ponderei, será que essa seguidora ou aquela, mas assim, tem uma pegada muito de fã, né? Uma coisa assim muito exacerbada, fora da curva, né? Então desisti rapidamente, falei, não. E aí Deus se aproximou a Daiane de mim, eu já a conhecia há 10 anos,
Ela se aproximou um pouco mais, começou a frequentar a minha casa, trazer os filhos dela aqui, inclusive para melhorar o meu ânimo, para deixar a casa mais cheia. E a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, começamos a namorar, né? E agora estamos com o casamento marcado. Então, eu agradeço a Deus, é um presente de Deus para mim. Eu sei que é uma pessoa que quer o meu bem, que me ama e que eu amo também. É possível, sim, você reconstruir a sua vida legitimamente, tenho toda a chancela bíblica para isso, né? Então, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, de 9 a 11. E de fato, sozinho é muito mais difícil. É melhor que você esteja acompanhado, né? Ou de um grande amigo, ou de um Davi, ou de um Jonatas, ou de um Elias, ou de um Eliseu, né? Ou então de uma mulher, uma auxiliadora na sua vida, né? Ou um sacerdote, um homem ali, se você for mulher, né? Amigos, eles sempre lembrando, amigos estendem as mãos para você, jamais apontam o dedo. Amigos de verdade que te amam nunca vão te trapacear, nunca vão levar vantagem da sua dor, do seu abatimento, quando você cair, né? Quando você tropeçar e cair, por qualquer motivo que seja, né? Então não se aproveita, não tira nenhuma vantagem daquele que está no chão. Mas como é que nós vamos desenvolver o discernimento? Aí que está a sabedoria que Salomão se refere para não cair nessa armadilha da alma, porque nós somos enganados, né? O nosso coração, ele é muito enganoso. E muitas vezes nós, querendo fazer o melhor, nós procurando servir a Deus, nós estamos com o coração aberto para acolher as pessoas. Eu, particularmente, me pauto muito por mim mesmo. E esse é uma coisa que eu preciso aprender a rever. Eu tenho que fazer uma releitura disso na minha vida. Então, assim, eu jamais teria coragem de fazer mal para ninguém, né? Mas, então eu me pauto que as pessoas no meu entorno também não teriam coragem de fazer mal para mim, né? Mas o ser humano é cruel, o ser humano é traiçoeiro, né? Ele pode fazer mal. E como é que você vai discernir isso? Como é que você vai perceber isso? E se acontecer uma traição, como lidar, como gerenciar isso, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Porque isso é uma ilusão. Às vezes você tem a ilusão de que você está sendo amado por X, Y, Z e de repente aquela pessoa não te ama. Aquela pessoa simplesmente está próximo de você para ter um benefício, quer seja uma vitrine, né? Quer seja para ganhar holofote, quer seja por dinheiro, né? Quer seja por algum outro interesse, enfim. Né? Como é que nós vamos separar o joio do trigo, né? Como é que nós vamos fazer essa separação? O que a Bíblia fala a esse respeito aqui? Pois o diabo, repito, não pode colocar no seu coração sentimentos negativos, né? Inveja, ciúmes, ganância, ambição. Porque ele só, você tendo sentimentos negativos, você vibra na mesma frequência, atrai os demônios, eles potencializam isso e eles acabam a controlar a sua vida e a controlar a sua mente. Você realmente fica uma pessoa perturbada, né? Os demônios, eles têm a capacidade de perturbar a sua mente e transformar você num ser extremamente cruel, frio, calculista, quase como um psicopata. Você não é um psicopata. Psicopatia é uma doença, mas ele chega muito próximo da psicopatia porque a influência, a opressão demoníaca é tão grande, porque você vibra na mesma frequência que essas entidades, que você é capaz de fazer coisas hediondas. Nós vamos ver isso na Bíblia, tá? E então isso vai desestabilizar, lembrando, né, o seu biocampo. Atraindo essas entidades, desestabiliza o nosso biocampo, a nossa aura, né, o nosso campo eletromagnético que tem no nosso entorno do corpo. Isso é estudado desde a época dos egípcios, já sabiam disso. Na minha série Hermetismo eu falo sobre isso, dá uma estudadinha lá. Então esse biocampo, uma vez desequilibrado e atraindo essas entidades, vai atrair para você para aquele que atrai essas coisas negativas, que vibra na mesma frequência que essas entidades, de raiva, de soberba, de inveja, de altivez, de ganância, desestabiliza esse biocampo e isso mexe no seu sistema imunológico, reverbera no seu corpo físico, né? Pasmem, reverbera no seu corpo físico. Você começa a ter mais sofrimento, sofrimento da alma, você começa a ter sofrimento do corpo, seu corpo começa a não funcionar direito, você começa a ter doenças espirituais, doenças mentais, né? Nem toda doença do diabo, veja bem, estou dizendo nesse caso específico, quando você atrai as entidades, né? E doenças do corpo também, doenças físicas também, né? E especialmente você vai ter algo que eu acho que é o mais abominável de tudo, porque por mais que você procure fingir,
e usar máscaras para a sociedade, máscaras sociais, para interpretar um papel no palco da vida, mais dia menos dia, essa máscara cai. A verdade prevalece, a luz prevalece sobre as trevas, e mais dia menos dia, né, as pessoas vão saber que você tem alguma coisa alojada no seu coração que não é condizente com os princípios e valores de Deus, né? E vão se afastar de você. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa rancorosa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa é aquela adequada para o homem. Mas a mulher rixosa, olha, é melhor que o homem more no deserto, olha o que a Bíblia fala, morar no deserto do que conviver com a mulher rixosa. Então você vê como é difícil a convivência com uma pessoa dessa. Então essa pessoa tende, além de atrair doenças, né, além de atrair enfermidades, ela tem a tendência a ficar solitária. Essa pessoa fica sozinha, porque ninguém não cria elos de amizade, porque todos os elos que ela construiu, que essa pessoa constrói, são elos deformados, contaminados, né, por essas impurezas que entraram no coração e não são elos legítimos, não são legitimados pelo amor. São feitos muitas vezes por interesse ou por outras coisas mais, por ambição, por tantas outras coisas, né? Para entendermos melhor como é que o diabo pode criar essa ilusão na nossa mente, porque às vezes uma pessoa dessas pode estar muito perto de você e você não enxerga, né? É incrível como nós muitas vezes não enxergamos esses lobos que estão disfarçados, são esses lobos que estão ao nosso redor em pele de ovelha. Faz cara de santo, tem uma oratória de santo, mas o coração está longe. É como Jesus falava dos fariseus: seus lábios me adoram, mas seu coração está distante de mim. Chamava os fariseus de raça de víboras, sepulcros caiados, condutores cegos. E eles eram idolatrados pelo povo. O fariseu era o cara, era o guardião da lei, era a referência majoritária, né, daquela pessoa da casta eclesiástica, sacerdotal. E Jesus bate de frente exatamente com os fariseus, né? Então nós precisamos entender um pouco melhor como é que funciona essa dinâmica, né, no mundo espiritual, para que você possa ter uma blindagem contra isso. É claro que nem sempre você vai estar protegido, muitas vezes você vai ser alvejado sim, essas flechas vão atravessar o seu coração, muitas vezes vão perfurar o seu escudo e atingir o seu coração, atingir suas emoções. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com esse ferimento, né? Porque vamos colocar alguns exemplos aqui. É claro que não é uma regra, nem toda doença, né, vem porque você vibrou numa frequência negativa, tipo Eliseu, que recebeu a porção dobrada de Elias, ele morreu da doença que ele tinha, causa natural. E existem doenças naturais, né? Então nem tudo é espiritual. Estou me reportando a uma parte aqui, né, que sim, que você pode ser uma pessoa saudável, mas você, por ter um coração maldoso, por ter crueldade no seu coração, por ter ambição, por ter soberba, por ter ganância, você pode atrair essas entidades que interferem no seu biocampo, reverberam no seu corpo físico e lhe causam doenças, né? Doenças físicas, inclusive, mas nem toda doença é causada pelo demônio, que fique claro isso. Tem doenças de causas naturais também, tá? Mas essas muitas vezes não dá para a gente colocar em percentual disso, né? Uma parte, não posso dizer meio a meio, 30, 70, não dá para avaliar isso. Aí quem sabe é Deus, somente Deus pode julgar, somente Deus pode avaliar. Você vê que quando Jesus expulsava os demônios que causavam uma doença, ele expulsava o demônio que causava a doença. Outras vezes ele simplesmente curava, ser curado, levanta e anda. Pronto, não tinha demônio, era causa natural. Então havia causas naturais e causas espirituais desde a época de Jesus e a Bíblia dá chancela para isso, tá? Mas eu quero preparar você, blindar você para que você, se tiver qualquer coisa, que seja de causa natural e você busca o tratamento natural. Você busca a ciência, você busca a sua fé, você busca as ferramentas que nós temos hoje através do conhecimento que Deus deu para o homem através da medicina. Mas estou dizendo também, por outro lado, para você se blindar o seu coração, ter um coração puro, um coração que agrada a Deus. Um coração que agrada a Deus vai atrair coisas boas. Um coração bom atrai coisas boas, que você vibra numa ressonância positiva e você atrai anjos ao seu redor, você atrai pessoas do bem ao seu redor, você atrai amor, você atrai ondas de amor ao seu redor, né? O nosso cérebro muitas vezes transforma as nossas informações visuais
em realidade. Então tudo aquilo que você vê é uma transformação que o seu cérebro fez. Tudo que você enxerga, o seu cérebro processou e transformou aquilo que inicialmente é luz. O que a sua retina captura? Luz. Né? Uma vez que você capturou a luz, ela vai passar por todo um processo. E quem é ilusionista, quem é mágico, não estou falando de magia, mas o mágico ou ilusionista, aproveita dessa fragilidade do nosso cérebro para trapacear, para te enganar, para te promover engodo. Então existem aí os profissionais da fé que sabem disso, que têm formação inclusive em psicologia, em neurociência, né? Usam neurolinguística para te enganar. Então vamos buscar nos acautelar quanto a isso, né? Eles aproveitam. Então teve uma época que eu lembro que faziam isso nas igrejas, aí depois descobriram, né? Foi um fiasco. Eles faziam todo um cenário, um teatrinho, diminuía a luz, colocava a musiquinha no teclado e de repente diziam que Deus está derramando a unção da prosperidade para aquele povo, desde que o povo ofertasse um valor X, Y, Z. Claro, tinha os puxadores de fila que iam na frente, envelope vazio, punham no gasofilaço, só para motivar os demais a irem. Aí eles ligavam o ar-condicionado. O ar-condicionado estava desligado. Ligavam o ar-condicionado, tinha purpurina no ar-condicionado. De repente, as pessoas começam a ver um pó aparecendo assim do nada, caindo como que do céu, como se fosse ouro em pó. Aquilo então era a manifestação de Deus, divina, né, de uma unção de prosperidade sendo derramada àquele povo mediante a oferta que eles fizeram, o pacto que eles fizeram com Deus. Puro teatro, né? Isso não funciona. Deus não está em situações desse tipo, tá? Então, né, veja bem, tem muita neurolinguística no meio, técnicas até mesmo para fazer as pessoas caírem. Eu já falei disso em podcasts, já falei em vídeo, né? Você diminui a luz, né? Você engana as pessoas com isso, você põe uma musiquinha no teclado, as pessoas começam a balançar, aí você vai aumentando a impostação de voz, usa técnicas de neurolinguística, né, para promover uma euforia coletiva, né, o efeito manada, né? Então, quer dizer, você está vendo o cara do lado em piripaque, se você não entrar em piripaque, não começar a falar em línguas, não começar a tremer, você não é espiritual, você faz por imitação. É incrível isso, o ser humano ele faz por imitação, é chamado efeito manada ou também conformismo social. Aí o que acontece? Depois dessa euforia coletiva, a pessoa simplesmente avisa antes, eu vou agora derramar uma unção de Deus, você vai cair no poder do Espírito tal, deu a indução neurolinguística, tem uma impostação certa de voz, tem a música certa, a iluminação, tem todo um conjunto de fatores que compilados geram esse efeito. Aí a pessoa sopra no microfone e faz esse gesto assim, muita gente cai no chão, cai de verdade, né? Cai porque foi induzido a cair. Outros caem porque o cara da frente caiu em cima dele, então é efeito dominó. Caiu porque caiu. Outros vem todo mundo caindo, pô, se eu não cair eu não sou espiritual. E né? Cai também para trás, né? Então, quer dizer, é muito delicado isso, né? E aí você começa a entrar nesse efeito manada. O efeito manada, para que você pertença a um grupo, você passa sempre a obedecer o líder, né? E se esse líder tiver um coração contaminado, um coração impuro, né? A palavra dele está contaminada, você se alimenta de algo contaminado, você não vai ter vida em abundância, vai sempre depender daquilo. Porém, né, muitas vezes o líder tem uma técnicas de oratória, um poder de persuasão muito grande, e ele acaba muitas vezes convencendo uma boa parte das pessoas que se você não der o dinheiro, você vai sofrer sérias maldições. E se você fizer o que ele diz, você vai colher bênçãos. E ele fala de tal maneira, repete isso tantas vezes, às vezes é combinado entre mais líderes falarem a mesma coisa num congresso ou na mesma igreja, vários pastores, é combinado isso como se fosse a direção do Espírito, só que é combinado isso, tá? Então, você obedecer, você vai colher bênção, se desobedecer, você colhe maldição, né? E o nosso cérebro, ele percebe, voltando para o cérebro, como é que é enganado isso? Nosso cérebro percebe as diferentes cores. Nós não enxergamos todos os espectros de cores. Tem muitos espectros de cor que a gente não enxerga. Nós enxergamos o vermelho ao violeta, né? Mas nós não enxergamos o infravermelho nem o ultravioleta. Já alguns pássaros, que eu acho que se não me falha a memória, o beija-flor, ele enxerga comprimentos de onda luminosa que nós não enxergamos, né?
Então nós percebemos através da luz que chega à nossa retina a percepção das cores e percebemos objetos diferentes mediante o contraste dessas cores. Então o contraste das cores faz com que você perceba as linhas que contornam o objeto e a cor do objeto, o contraste. E aí você diferencia também as cores. E nós acabamos aprendendo também a interpretar o significado das sombras. Então, você sabe, se jogar uma bola para o alto, você vê a sombra da bola no chão, né? Só de olhar para a sombra, você sabe se a bola está mais alta ou está mais próxima do chão, não é? Então o seu cérebro ele é programado para aprender essas coisas e ele aprende com muita facilidade. Porém, ele pode ser enganado, né? Nós captamos também profundidade, nós temos a capacidade, o nosso cérebro calcula, né, profundidade, calcula distância. Então você sabe que você está com um objeto perto de você, você sabe se você pode alcançá-lo com as mãos ou ele está fora do alcance. Seu cérebro já calcula isso automaticamente. Incrível, que máquina que é essa, né? Então o nosso estímulo visual, né, que vai entrar por luz aos nossos olhos, esse estímulo visual vai atingir fotorreceptores na nossa retina, que são transformados em sinais eletroquímicos. De lá, os sinais vão seguir para o nervo óptico, para o tálamo, para o córtex primário, até chegar aos neurônios. A cada etapa, o cérebro torna os pontos luminosos e vai formando imagens em seu cérebro, com contrastes, linhas, profundidade, texturas, você vai avaliando tudo aquilo. Ele cria imagens na nossa mente. Então, aquilo que entrou como luz, ele é transformado em imagem pelo seu cérebro. A luz, então, ela não teria nenhum significado, né, se simplesmente nós não tivermos a capacidade de processar essa informação luminosa e transformá-la em imagem tridimensional, colorida, HD, né? Nosso cérebro, então, vai criar padrões. Por isso, o reconhecimento de coisas familiares, né, que é o chamado da pareidolia, quando você olha para uma mancha na porta e aquilo ali te remete a um rosto, a um bicho, né? Você vê uma nuvem, né, que parece um coelho, né, um elefante, sei lá. Isso é chamado pareidolia. Então o seu cérebro já tem aquela imagem arquivada no banco de dados, ele cria uma associação e você olha, puxa vida, eu estou vendo um elefante, uma nuvem em formato de elefante, uma nuvem em formato de mão. Eu estou vendo aqui na minha porta, olha, parece que tem um cara olhando para mim aqui na porta, né? Tem um desenho aqui na madeira que parece que tem olhos olhando para mim, a coisa do capeta, não é? Pareidolia que chama, tá? É que nem a questão do Rá-Tim-Bum, né? Que falam que é o nome de um demônio. Não é, né? Isso daí é um recurso de linguagem, né? É simplesmente para você fazer algo festivo. Você está imitando sons. É como você imitar um apito, como você imitar uma buzina, como você imitar um bumbo, né? É isso, né? Onomatopeia, tá? Chama-se onomatopeia. Então a pessoa pode enxergar imagens, né? E padrões dentro de objetos ali, porque ele criou associações, né? Nosso cérebro também cria mecanismos para criar padrões. Nosso cérebro vai criando esses padrões gradualmente. Ele cria padrões visuais, sempre baseado na luz, e consegue distinguir os objetos que ele já viu. Uma vez que você viu, você reconhece aquele objeto novamente. Ele ficou no seu banco de memória, ele está arquivado lá. Então, você já viu uma cadeira uma vez? Você já sabe como é uma cadeira. Você não precisa processar novamente que aquilo é uma cadeira. Já está no seu banco de memória que aquilo é uma cadeira, né? Só que para dar conta de tanta informação, nosso cérebro armazena tudo. Simplesmente tudo que os seus olhos veem e que os seus ouvidos escutam, que os seus 5 sentidos capturam, está tudo sendo registrado no cérebro. É muita informação. Então, ele vai ter que selecionar essas informações, guardar algumas num banco de dados, né, interno, tipo uma espécie de um HD interno que você tem, que nós vamos chamar de inconsciente, e outras coisas vão estar a nível consciente, você vai perceber aquilo, né? E aí a gente pode pressupor algumas coisas, podendo chegar, você pode chegar a algumas conclusões erradas, porque às vezes o nosso cérebro ele cria alguns padrões,
E esse padrão, ele pode errar. Nosso cérebro, ele pode falhar, porque ele também é envolvido por sentimentos, por emoções, por sensações, por valores como confiança, lealdade, honra, né? Verdade, mentira, honestidade ou desonestidade. E isso pode alterar os nossos padrões e pode nos confundir, pode nos enganar. Ou seja, você sabe que está todo mundo fazendo uma coisa errada, mas se você não fizer aquilo também, se você não trimelicar, por exemplo, não cair no poder, pô, você não é espiritual. Você vai ser banido do grupo e você quer fazer parte de um grupo. Então, você acaba fazendo algo que todo mundo está fazendo simplesmente para ser aceito no grupo, entende? Você sabe que está errado, você tem consciência do erro. Jesus andou na contramão do sistema. Tudo que era para não fazer, Jesus fez. Ele acolheu os rejeitados, falou com a mulher samaritana, defendeu a mulher adúltera, tocou nos leprosos, sabe? Ele faz a parábola do fariseu e do publicano. O publicano ninguém gostava, era o cobrador de impostos. Quem desse o justificado era o publicano, o fariseu não. Mesmo dizendo que dava o dízimo, fazia, acontecia, ele não desce o justificado do templo. Da mesma maneira, a parábola do bom samaritano enaltece o samaritano e não dá honra nenhuma, nem ao sacerdote, nem ao levita, que passaram por cima daquele cara lá que tinha tomado uma surra dos bandidos, estava machucado. O samaritano, que era odiado pelos judeus, vai lá e faz a diferença. Jesus quebrou paradigmas, Jesus fez a gente ter um novo olhar, olhar para as pessoas como seres humanos, sair da caixinha, sair do padrão que muitas vezes você foi ensinado. Você foi ensinado a julgar as pessoas, não foi? Na igreja te ensina a julgar, te ensina a apontar o dedo, não te ensina a estender a mão. Ensina a apontar o dedo. Aquela pessoa está passando dificuldade, está passando problema, é brecha, é legalidade, ela merece. Mas Jó não tinha legalidade nenhuma. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó com um propósito, né? Paulo não tinha nenhuma legalidade, mas Paulo sofreu naufrágio, foi apedrejado, açoitado, preso. Então, nos dias de hoje, Paulo tinha muitas legalidades, nem próspero ele era, ele passou necessidades, né? E da mesma forma Jó, perdeu tudo o que ele tinha. Olha só que legalidade, que brecha que ele tinha na vida. Jó não tinha Deus no coração, mas ele era justo. Então nós temos a tendência de avaliar a superfície, de olhar a superfície e não olhar o interior do coração. Da mesma forma que nós podemos nos enganar nesse sentido, nós podemos nos enganar o contrário, achando que, por exemplo, da mesma maneira que você acha que uma pessoa boa ela é ruim, você pode achar que uma pessoa ruim é boa, né? E o nosso cérebro pode nos enganar. Então, muita cautela com isso. Eu vou te ensinar um segredinho para você saber separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro, né? Aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem, aquilo que é tóxico para você e aquilo que pode ser algo benéfico para você. Então, essa informação errada muitas vezes vai entrar nessa questão da ilusão. Ou seja, você vê uma pessoa tipo Jó sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, no seu olhar humano, a imagem que você tem produzida pelo seu cérebro, que é uma ilusão, porque ela não corresponde à realidade, né? Você vai julgar, tá vendo? Merece mesmo, tem legalidade. Paulo, idem, outro exemplo, até o próprio Jesus era acusado de ser um impostor, de ter parte com Beelzebub e tudo mais. Quer dizer, se você não tem discernimento, não tem sabedoria, você vai com a manada, você grita crucifica. Todo mundo gritou, você vai com a manada, crucifica, você simplesmente condena, porque está todo mundo falando a mesma coisa, então você vai junto com a manada, vai junto com todo mundo, né? O que não deve ser certo, né? Então, mágicos, né, que são bem treinados, eles aproveitam também o tempo de processamento do nosso cérebro para transformar essa luz que chega até nós num objeto, para até nós processarmos a imagem. Isso leva cerca de 1/10 de segundo, mas é tempo mais do que suficiente para que um mágico, não bruxo, mágico de truque, ele pode fazer sumir diante dos teus olhos uma moeda. Ele só precisa desse tempo, ele é ágil com as mãos. Então ele engana os seus olhos, é uma ilusão. Agora, se o ser humano é capaz de fazer isso, imagina que o diabo não é capaz de enganar. Sabe, ele é pai da mentira, ele enganou a terça parte dos anjos, imagina o que ele não faz com você. O nosso cérebro é uma máquina limitada, fácil de ser enganado, né? Então, como é que vai funcionar essa ilusão? Para funcionar a ilusão,
né? Quando a gente fala de igrejas, por exemplo, ilusões que eles promovem nos cultos, delírios coletivos, euforia coletiva e tudo mais, é necessário uma série de fatores. A iluminação, ela tem um peso nisso, o tom da iluminação, ela vai favorecer, vai tornar o seu cérebro mais propício a receber determinada informação. A música também, dependendo do tom musical, na frequência musical, ainda mais se ela for próxima às ondas cerebrais, aos mesmos padrões de ondas cerebrais humanos, né? Há algumas mudanças e alterações de cores, né? E tudo isso vai depender do tipo de ilusão que você depende criar. Então você cria um cenário para essa ilusão. A música também serve como auxiliar. Também promove um certo relaxamento, né? Você diminui a luz com a música calminha, você relaxa, você baixa a guarda, né? Você se entrega, você se rende àquela indução, você se rende a uma espécie de hipnose coletiva, né? A uma neurolinguística, a uma indução pela voz. Nosso cérebro pode ser enganado. Até mesmo, não precisa ser só no cenário de igreja, não. Às vezes tem pessoas com fala mansa que te abraçam, que sorriem para você, que dizem que querem o teu bem, que querem ver você feliz. Mas olha, se ela puder te apunhalar pelas costas, ela vai te apunhalar. Sabe como o crocodilo, que enquanto ele te mastiga, ele chora? A gente diz lágrimas de crocodilo. Porque quando ele está apertando a presa, matando a presa, sai lágrima dos olhos dele. Por isso que a gente chama de lágrimas de crocodilo. É que nem a cobra. Ela te abraça, ela te dá um abraço apertado enquanto ela te mata, né? Então como é que nós vamos discernir isso, né? O que é tóxico e não é tóxico, né? E se eu cair nessa cilada, como eu faço para me desencilhar disso? Como eu faço para purificar o meu coração? Porque, de repente, eu vou ficar com uma mágoa, vou ficar com rancor, e isso não é benéfico para a gente, nós não podemos carregar isso, né? Antes de avançar, vamos analisar aqui mais um texto. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aí fica bonito, né? É lindo quando a gente lê isso. Só que parece, né? Se você consegue celebrar com alguém, seja sincero, você consegue celebrar com alguém na sua alegria, alguém que teve uma conquista, uma promoção de emprego, comprou um carro novo, comprou uma casa, né? Alguém que está bem, que estava enfermo, agora está curado. Sabe, quem é que consegue celebrar, realmente se alegrar com os que se alegram? Lamentavelmente, se eu for jogar isso no âmbito estatístico, é um percentual baixo. A maior parte das pessoas, infelizmente, isso faz parte de estudos até, parece que as pessoas se alimentam da sua dor, elas se alimentam do seu sofrimento. Enquanto você está sofrendo, enquanto você está machucado, quando você está ferido ou ferida, parece que as pessoas se sentem bem, né? Tipo assim, eu tô melhor que essa pessoa, né? Que legal, tá se lascando aí, eu tô melhor, né? E aí, de repente, se você ficar melhor que aquela pessoa, entrou inveja no coração dela. A inveja entra instantaneamente. E às vezes você tem alguém perto de você que você acha que está compadecido, né? Com a sua doença, com a sua enfermidade, com o seu desemprego, com a situação que você está passando, né? E aquela pessoa ali simplesmente está se alimentando da sua dor. Existem chamados vampiros psíquicos. Eles se alimentam da sua dor, se alimentam do seu sofrimento. Quando você melhora, você atrai dois tipos de grupos quando você adoece. Um grupo de pessoas que te amam de verdade, que querem o teu bem, legítimo, e pessoas que fingem que te amam só para se alimentar da sua dor. É um grande paradoxo isso, né? Vídeo sem edição, hein? Então, pessoas que são felizes, que são bem resolvidas consigo mesmo, pessoas que se amam, essas pessoas, elas conseguem celebrar com a sua alegria, elas conseguem ser felizes com a sua alegria. Agora, pessoas que são frustradas, que têm uma vida medíocre, solitária, que vibram nessa frequência e ressonância do mal, elas não ficam felizes com a sua alegria, elas se alimentam da sua dor, porque é isso que o diabo se alimenta. E como você atrai demônios, né, essas entidades se alimentam também da sua dor, se alimentam do seu medo, se alimentam de tudo que é negativo, que o seu campo bioelétrico, biomagnético, né, acaba produzindo, né? O seu biocampo produz. Então, pessoas que realmente conseguem suportar a sua felicidade são pessoas que te amam de verdade. Aquelas pessoas que realmente, puxa, tô contente por você. Que bom que você teve uma conquista, que bom que você melhorou. Eu tava com depressão. Passei 4 anos tratando depressão, né? Mas quando eu melhorei, quantas pessoas se afastaram de mim? E quantas coisas vieram à tona
que eu não tinha enxergado? Porque a medicação te embota um pouco a mente, né? Ela te mantém vivo, né? Mas ela te mantém mais existindo do que vivo, né? Então, as pessoas que conseguem conviver com a sua alegria são pessoas que te amam de verdade. Elas se alegram com os que se alegram e realmente choram com os que choram. Então, nem sempre aquele que chora com os que choram significa que te ama. Prestou atenção? Você vai perceber se aquela pessoa te ama quando ela celebrar com a sua alegria, quando ela suportar a sua felicidade, né? E isso muitas vezes é uma ilusão que nós temos. Se a pessoa está chorando junto comigo, essa pessoa me ama. Ela está sentindo a minha dor. E às vezes não. Ela está se alimentando da sua dor. E você está vivendo uma ilusão, achando que aquela pessoa realmente gosta de você, mas ela não gosta de você. Ela está se alimentando. Quanto mais doente você tiver, melhor para ela. Ela pode tirar uma vantagem disso, né? Uma vantagem emocional, uma vantagem financeira, enfim, N vantagens podem ocorrer por aí, né? A nossa alegria incomoda muita gente. A alegria no Senhor é a nossa força. Incomoda inclusive o mundo espiritual. Você acha que o diabo fica contente com a sua alegria? Você acha que ele se ele ri junto com você? Quem sorri são os anjos, é Deus, é Jesus, né? Agora, os demônios não, eles vão ficar de bica, pô. Caramba, eu tô tentando derrubar o cara aí, e o cara, eu tô tentando acabar com a vida de Paulo, e Paulo continua dizendo, nada me separará do amor de Deus, né? Tudo posso nele que me fortalece. Pô, caramba, Paulo não reclama, meu, sabe? O que tá acontecendo, né? É claro que você não agrada o mundo espiritual, vai continuar batendo. E assim você se fortalece. Assim você faz a sua musculação espiritual, né? Só para tem pessoas que apenas ficam assistindo, né? Você no palco da vida, você sofrendo, você passando por dificuldades, né? Parece que gera aquela sensação de bem-estar em algumas plateias, né? De ver você sofrer. Então não caia nessa ilusão que todos aqueles que choram com você te amam. Você vai perceber as pessoas que te amam de fato, né? Você vai ser liberto dessa ilusão, né? Que muitas vezes o diabo pode criar, inclusive pessoas que ele influencia, né? Ele é o pai da mentira. Ele pode influenciar isso e pode fazer com que sim, realmente você viva uma ilusão. Você vai perceber quem ama de verdade quando você estiver bem, quando você estiver sorrindo, quando as coisas estiverem dando certo para você, quando as pessoas sorrirem com você e celebrarem a sua alegria com você, tá? Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo, tá? Vai ter parte 2 então, que eu já vi que o tema vai ficar complexo. Nós vamos entrar na segunda parte semana que vem e olha, te prepara porque é cabeça, tá? Segura aí, gente. Até semana que vem. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembra de orar pela gente, de investir nesse ministério, de orar pela minha vida, para que Deus conserve em mim a capacidade e o controle emocional necessário que eu preciso, né? Porque a vida, ela é feita de lutas, é feita de baques, né? E a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, evidentemente que eu sou um alvo e o adversário vai tentar usar de todas as maneiras para tentar destruir, né? Então, no próximo vídeo eu vou contar mais coisas para vocês com âncora na Bíblia. Te prepara para a parte 2 de ilusões. Vai sacudir os seus conceitos. Até semana que vem, gente. Que Deus te abençoe e te guarde.